Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Move Podcast, um podcast diferente, onde você não vai ver aqui convidados. O único convidado que vai estar comigo é você. É algo diferente, é algo que por muito tempo eu pensei em montar um podcast onde eu pudesse estar trazendo convidados, que falassem do mesmo assunto, mas eu percebi que eu não gostaria apenas de falar sobre apenas um assunto. Eu gostaria de abranger um pouco mais com relação à minha vida pessoal, à minha experiência de vida, né? E o meu objetivo aqui, começar uma jornada onde, depois de 20 anos morando no exterior, eu vou compartilhar experiências pessoais que podem estar ajudando você que está planejando mudar de país, mudar do Brasil, ou você que ainda nunca pensou em se mudar, nunca teve sua cabeça algum pensamento em sair do Brasil, e talvez você ouvindo, algumas experiências que eu já passei ao longo da minha vida, juntamente com a minha família, minha esposa, minhas filhas, isso possa abrir um pouco a sua cabeça com relação a esse assunto. E você pode estar até perguntando, mas o que eu vou estar perdendo se eu não resolver mudar, não querer sair, mudar do país? Não, você não está perdendo nada. Na verdade, eu me lembro que quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu tinha 31 anos de idade, e depois de algum tempo, a gente vivendo fora, a gente percebe que essa mudança ela poderia ter sido realizada com a gente um pouco mais novo, né? Com mais vigor físico. Não quero dizer que com 31 anos de idade eu já era velho, mas eu vejo que oportunidades de você, quando você está novo, questão da língua, do idioma, quanto mais cedo mais novo você é, mais facilidade você tem para poder falar o idioma do lugar onde você está. Eu vejo muitos jovens saindo com 13, 14 anos de idade, com um ano, 2 anos no máximo, fazendo um high school. Essa pessoa ela tem mais a capacidade, a cabeça um pouco mais sem preocupações de como a gente que já tem conta para pagar, tem filho para criar, né? Então, normalmente, os jovens eles têm mais facilidade em estar aprendendo o idioma. E quando a gente sai, quando a gente muda, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, a gente sai um pouco daquela convivência do nosso meio, que é gostoso, que é bacana ter os seus pais, ter os seus amigos, ter os seus parentes. Isso é muito bom. Mas você, às vezes, naquele convívio, né, você fica limitado, a sua mente ela fica presa somente naquele círculo onde você está vivendo, onde você está caminhando. Eu acredito que quando a gente sai, quando a gente muda, principalmente de país, a nossa mente expande de uma maneira. É por isso que você, quando vê uma pessoa que está fora voltando para o Brasil, muitas pessoas, eu não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas, elas tendem a voltar a sair, porque às vezes do lugar de onde elas vieram, e não precisa ser uma condição inferior, uma condição de renda mais inferior. A questão não é essa. A questão é que você acaba vendo que aquela vida que você estava levando é algo que não te comporta mais. A sua mente abriu de uma maneira que você quer buscar coisas diferentes. Isso não tem nada errado nisso. Eu me recordo que eu saí com 31 anos de idade, eu retornei ao Brasil, mas não significa que a minha cabeça estava em querer sair de novo. Não, pelo contrário, eu queria permanecer no Brasil depois de 8 anos, queria voltar a ter a minha vida normal, e isso nós conseguimos fazer por praticamente 4 anos. Mas com o passar do tempo, nós tivemos um convite de um grande amigo, um irmão mesmo, que morou comigo nos Estados Unidos. Conversando por telefone, ele aguçou em nós esse desejo de voltar a morar fora, conhecer um lugar diferente. Não é voltar para o mesmo lugar, mas eu sempre tive em mente, né, comigo, que eu gostaria, se por acaso eu saísse de um lugar, eu não gostaria
de retornar. Eu gostaria de conhecer um outro lugar, um país diferente ou um estado diferente. Então, assim, o meu objetivo principal aqui nesse podcast primeiramente, é cumprir um propósito que eu acredito que Deus colocou na minha vida. Na verdade, eu estou fazendo isso em obediência, porque eu creio que Deus tem me incomodado de alguma maneira a realizar esse propósito. E você pode estar perguntando, qual que é esse propósito seu, Euler? Há alguns anos atrás, eu iniciei uma mentoria e o meu mentor, Fred Dias, ele estava falando sobre propósito de vida. E eu comecei a me perguntar sobre propósito. Qual seria o meu propósito? E comecei a orar com relação a essa questão. E eu cheguei até a perguntar para ele, Fred, como é que eu encontro o meu propósito? E ele me deu uma tarefa muito simples de se fazer. Talvez você possa estar se perguntando qual é o seu propósito. E eu vou fazer a mesma coisa. Volta o maior tempo possível que você recorda, né, na sua vida e começa a prestar atenção no que foi acontecendo na sua vida durante o passar do tempo, da sua jornada, do que você já viveu. E isso eu fui fazendo. E eu percebi que pela quantidade de mudanças que eu vivi na vida, mudanças não somente de país, de cidade, de estado. E eu fui vendo que eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar com as pessoas. Eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer, eu gosto de aprender com as pessoas. O segundo objetivo aqui, na verdade, é registrar, né, essa minha jornada, essa caminhada, né, o desenvolvimento da minha comunicação. Então, como eu disse, eu sempre gostei de estar falando, conversando com as pessoas, de conhecendo pessoas, de aprender. Foi aí que eu me veio o desejo de estar montando esse podcast. Na verdade, seria com um convidado, mas pela dificuldade, pela questão de tempo, eu resolvi fazer um podcast solo, onde, com certeza, com convidados, eu poderia estar enriquecendo mais. E eu poderia estar, nós aqui poderíamos estar ouvindo depoimentos e histórias de outras pessoas. Ao passo que, durante quase 20 anos morando fora do Brasil, eu vi que realmente eu também tenho muita coisa para poder oferecer, muita coisa para poder falar. Então, eu resolvi fazer o solo, e pode ser que em breve ou mais adiante, né, eu convide pessoas para poder estar compartilhando também, né, experiências que elas também tiveram, né, em sua jornada, na jornada da vida, né? Então, depois de morar quase 19 anos fora do Brasil, morei no Brasil, morei nos Estados Unidos e morei na Nova Zelândia, juntamente com a minha esposa e minhas duas filhas, né? Eu sou casado já há 28 anos, já estou com ela já há 33. E durante essa jornada, nós tivemos as nossas filhas fora do Brasil, e hoje já são adolescentes, têm 19 e 17 anos. Nós enfrentamos muitos desafios, muitas batalhas, muitos desertos, mas nós também tivemos muitas vitórias, muitas conquistas. Tivemos perdas também, em todos os sentidos, perdas financeiras, perdemos casa, a questão da crise imobiliária em 2008. Eu perdi os meus pais quando eu estava fora, mas foram experiências que nós fomos adquirindo, nós fomos tendo, que hoje eu acredito que de alguma maneira, eu posso estar ajudando alguém, né, que esteja passando pela mesma situação ou que ainda não passou, mas que deseja um dia fazer uma mudança de vida, pegar as malas, comprar as passagens e sair do Brasil. Sabe que não é uma mudança fácil, a gente sabe que não é uma mudança que a gente faça da noite para o dia, ela precisa ser planejada, ela precisa ser calculada, mas eu te digo que tudo é possível. Creio que quando você coloca na sua mente, coloca o seu foco, a sua energia, a sua frequência naquilo que você tem em mente, aquilo tende a acontecer. Como eu disse, o meu nome é Euler, eu sou casado já há 28, estou com a minha esposa há 33 anos, tenho 52 anos de idade e nasci na cidade de Governador Valadares, né, e me formei em TI.
E eu já estava na cidade, né, já com meus 21, 22 anos, e eu sabia que ali não era eu queria mais, eu queria algo diferente, eu queria poder conhecer outras cidades, né? Foi quando eu fiz um vestibular para engenharia, mas não tive sucesso. Permaneci em Valadares, fiz a minha graduação e logo em seguida eu resolvi sair. Eu resolvi fazer a minha pós-graduação em Belo Horizonte. E quando foi em 1994, eu saí de Valadares e fui para Belo Horizonte. Foi um tempo onde eu fiquei quase 8 anos. No início foi aquele perrengue, sabe como é que é? Tendo que conhecer uma cidade grande, uma capital, eu que vim do interior, sem trabalho, tendo que estudar, procurar emprego. Eu consegui um emprego, mas não era aquilo que realmente eu queria, e logo em seguida, em torno de 6 meses, eu consegui para mim na época era um excelente emprego, trabalhar de auditor no antigo Banco Real. Lembro que eu estava concorrendo com aproximadamente 15, 18 pessoas, era apenas uma vaga, e felizmente eu consegui essa vaga, e foi uma virada de chave na minha vida, né, onde eu saí, fui ganhar praticamente 5 vezes mais de onde eu estava trabalhando, já aprendi muito, um convívio com pessoas super inteligentes, estudadas, né? Então foi um tempo muito bom. Só que, com o passar do tempo, já casado com a minha esposa, o casamento não estava indo muito bem. Ela tinha parentes aqui nos Estados Unidos e sempre nos convidava para poder vindo morar aqui, ou vir passear, né? Ou pelo menos tirar um visto, já que eu tinha um bom trabalho, ela tinha um bom trabalho também. Ela era uma professora de uma escola bem renomeada em Belo Horizonte, uma escola particular. E só que eu não tinha o desejo nenhum, eu não tinha vontade nenhuma de sair do Brasil, nem mesmo para passear. Às vezes vinha alguma coisa com relação a conhecer a Austrália, ouvindo uma entrevista, né, na Jovem Pan, início da Jovem Pan, em 86. Eu ouvi uma mensagem, ouvi uma entrevista de uma pessoa falando sobre os 5 melhores países para se viver com relação à qualidade de vida, né, a questão financeira. Em primeiro lugar, naquela época, o país era a Austrália. Então aquilo ali me abriu um pouco, né, um pouco a mente, né? Por isso que eu falo que às vezes você nunca pensou, você nunca teve a curiosidade, mas só o fato de você ouvir, começar a buscar alguma coisa, seja na internet, seja onde for, conversando com alguém, essa luz ela pode abrir para você. Então nós resolvemos tirar o nosso visto, e no final de 2002 nós fizemos a mala, e o início de 2003 nós nos mudamos para os Estados Unidos. E se você quiser saber mais sobre como mudar para o exterior e fazer uma transição bem-sucedida, acesse a seção de links aqui embaixo, onde você vai encontrar o meu e-book, o audiobook, caso você prefira ouvir ao invés de ler, a minha mentoria gravada e a aplicação para uma mentoria individual, onde eu vou te acompanhar no planejamento da sua jornada e compartilhar toda a minha experiência de quase 20 anos morando no Brasil. Acesse aqui embaixo na descrição desse vídeo. E foi lá e nós tivemos a primeira experiência de morar fora. Foi lá que, na verdade, foi aqui, né, que hoje eu vou explicar, vou falar um pouco mais da minha história. Foi aqui que nós tivemos as nossas filhas, né, em 2005 e em 2007. Né? Então foi um tempo, foram 8 anos morando fora, até que eu já sentia que o fato das minhas filhas estarem morando distante dos avós, dos tios, dos primos, era algo que me incomodava, porque foi algo que eu cresci dessa maneira, principalmente no interior. Eu cresci tendo esse contato, esse convívio, né? E a nossa família era uma família muito unida, bastante festeira. A família da minha esposa também, ela, na verdade, acho que ela é 3 vezes maior do que a minha família já é grande. Isso já estava me incomodando, o fato delas estarem
crescendo fora desse convívio, fora desse ambiente, onde foi que em 2010 nós decidimos retornar para o Brasil. Então já não era um casal que estava voltando, já era uma família com 4 integrantes, né. E logo que eu cheguei no Brasil, eu consegui um trabalho com uma empresa farmacêutica, em São Paulo, e era um trabalho muito bom, porque a vaga era para uma pessoa que teria a necessidade de falar o inglês fluente. Eu com os meus 8 anos aqui, graças a Deus, eu aprendi, e eu fui morar em São Paulo. Só que durante aqueles 6 meses foram um tempo de desafio, mas eu já estava acostumado já, entendeu? E para mim era novidade voltar para o Brasil trabalhando numa empresa, uma multinacional, ganhando bem, né, tendo uma experiência de morar na capital, numa cidade que eu sempre tive um pouco de receio pela questão do tamanho, violência, mas São Paulo foi um lugar onde eu tive excelentes experiências, e só que eu fiquei durante 6 meses, porque eu não queria trazer a minha família do convívio com os avós, porque eu fui sozinho e eles ficaram em Valadares. Eles já estavam acostumados, as minhas filhas já estavam estudando. Eu não queria tirá-los de lá e ter que ficar por meses sem poder. A distância era grande, questão de 15, 16 horas de viagem, então para mim não era aquilo que realmente eu queria. Eu retornei para Valadares, logo em seguida fui trabalhar na Vale do Rio Doce, em Vitória do Espírito Santo, e depois de 4 anos, né, nós recebemos uma ligação de um grande amigo que morou nos Estados Unidos também, que morou aqui também, e que foi para a Nova Zelândia. E era um lugar que eu também já tinha ouvido falar, porque fica ali do lado da Austrália. E ele acabou nos conquistando de tantos elogios, né, de tanta coisa boa que ele falou a respeito da Nova Zelândia, né, por ser um país de primeiro mundo, falava inglês, questão da saúde, a questão da criação de filhos, do lugar que é, é maravilhoso a vida, o visual das montanhas, da patinação, do esqui no gelo, né, dos lagos cristalinos. Então foi algo que a gente. Nós não pensamos muito. Na verdade, nós oramos durante 6 meses, nós ficamos em oração. Foi quando realmente nós decidimos, no final de 2014, nós decidimos ir para Nova Zelândia. Então, em 2015, nós nos mudamos para lá. Moramos ali na Nova Zelândia por 9 anos. Né? Conseguimos nosso documento, a nossa residência permanente no lugar. Só que a minha filha mais velha, ela começou a ter um desejo de vir para o país onde ela tinha nascido. Ela tinha vontade de conhecer, de estudar aqui, porque ela saiu daqui com 5 anos de idade e a minha filha mais nova saiu com 3. A minha filha mais velha meio que contagiou a minha filha mais nova e contagiou a minha esposa, que sempre amou este lugar aqui, né? Nós moramos na Flórida e não teve jeito, eu fui vencido, né? 3 contra 1. Como eu disse, eu sempre pensei em mudar para um lugar onde eu nunca tinha conhecido. E quando eu fui para Nova Zelândia, eu acreditava que seria um passo para poder chegar na Austrália. Um lugar que 95, 96 eu ouvi falar, né, sobre a qualidade de vida, e eu acreditava que ali seria um novo país para onde eu estaria mudando, mas realmente não aconteceu. Mas aí foi de novo aquela mesma coisa. Precisamos tirar o nosso visto, precisamos fazer a nossa mudança. E quando foi agora, início de 2024, nós chegamos aqui nos Estados Unidos. Em maio completamos 1 ano e tem sido, mais uma vez, um pouco desafiador, porque as coisas mudaram, né? Foram 14 anos já fora deste país. Nós deixamos muitos amigos, mas nós viemos morar numa cidade diferente. E eu disse, eu e minha esposa, nós tomamos a decisão de que se nós íamos começar algo,
fosse começar algo diferente, num lugar diferente, com pessoas diferentes. E então, depois desse tempo, né, de quase 19 anos morando fora, nós já adquirimos uma bagagem com relação a mudanças, cidades, estados, né, mudança de país, relacionamento conjugal, relacionamento pessoal, criação de filhos, saúde espiritual, uma saúde emocional, até mesmo saúde física, empreendedorismo e tantas outras coisas que nós vivemos, foram tempos bons, entendeu? E se você acha que esse tem sido um tema que te interessa, ou se você conhece outras pessoas que possam estar interessadas ou possam realmente gostar desse assunto, deixa aí o seu curtir, o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, com um parente que você acredita que vai gostar desse assunto. Talvez a pessoa que tenha interesse em mudar, e você pode estar compartilhando esse link, com essa pessoa. Então, na verdade, esse primeiro episódio é algo mais de me apresentando. Eu vou fazer vou falar sobre vários temas, e não é tema apenas sobre mudar do Brasil, não é apenas mudar para o exterior. Vou falar sobre N situações, vou falar sobre criação de filhos, como eu falei, vou falar sobre casamento, vou falar sobre mudanças, vou falar sobre crescimento espiritual, vou falar sobre N situações que eu vivi e que com certeza vai poder te ajudar de alguma maneira no seu crescimento, seja ele qual for, entendeu? Mas eu gostaria de deixar aqui um tema resumido, e um dia eu vou voltar a falar sobre esse tema, que é sair de casa. Eu lembro na minha juventude, eu converso muito com a minha esposa, e a gente falava que na nossa época de namoro, a gente via muito assim: ah, fulano saiu de casa. Mas a maioria das vezes eram namoradinhos, fugiam de casa, saíam os dois, passavam um tempo fora, e quando via a dificuldade, via a situação toda, acabava retornando. Muitos não voltaram, né? Mas a maioria nós voltava. Mas o sair de casa é algo que está na Bíblia há anos e anos atrás, desde o nosso começo. Nós vemos personagens bíblicas tendo que sair de casa por algum motivo, por vários motivos. Eu confesso que a minha saída do Brasil para os Estados Unidos não foi para poder conhecer um país novo. Não foi para poder, eu estou saindo para poder ganhar dinheiro. Na verdade, foi para eu poder restaurar o meu casamento. O casamento não estava indo bem. E se eu permanecesse ali naquele lugar, com certeza hoje nós estaríamos divorciados. Com a família, não teria a família que eu tenho hoje. Graças a Deus, com essa decisão que nós tomamos, nós podemos, além de restaurar o nosso casamento, nós aumentamos a nossa família. Hoje nós temos duas filhas maravilhosas, um casamento reestruturado. Não vou dizer que nós não temos problemas, não vou dizer que a gente é um casal perfeito, muito pelo contrário. Nós estamos aprendendo a cada dia, nós estamos aprendendo um com o outro, estamos aprendendo a ter essa experiências de crescimento junto, porque cada vez que você sai, cada vez que você muda, seja de casa, não é a mesma coisa quando você sai de uma casa e vai para outra, o bairro é diferente, o supermercado é diferente, as ruas são diferentes, tudo é diferente, então você acaba crescendo. Então, quando você sai de uma cidade ou um país, você precisa estar o quê? Juntos, você precisa estar conectado, porque senão, eu vejo muito isso acontecendo, não somente aqui nos Estados Unidos, como na Nova Zelândia, quando o casal ele não está em união e unidade, foi o que aconteceu lá na Torre de Babel. Deus falava que aquele povo estava em união e em unidade. Quando não existe a união e unidade, o individualismo começa a imperar. Eu começo a falar que eu não preciso da minha esposa, e ela começa a falar que não precisa de mim. Por quê?
cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu dinheiro, cada um se acha na condição de não precisar, de achar que não precisam do outro. E muito pelo contrário. Se nós não tivermos unidos em união, unidade, o inimigo vem feroz e o casamento ele fica à mercê de um divórcio. É muito fácil. Então, voltando um pouco, Deus no início pediu para Abraão sair debaixo da parentela dele. Por quê? Os pais de Abraão, pai de Abraão, ele morava numa cidade, idolatria, e o pai de Abraão era uma pessoa idólatra. E Deus prometeu, Deus deu uma promessa a Abraão de que a geração dele, que ele faria uma descendência próspera. Ele teve que fazer o quê? Ele teve que tirar Abraão da cidade, debaixo da parentela onde ele estava, para ele poder começar esse novo projeto, esse projeto de Deus. Porque se ele estivesse ali no meio, se ele estivesse na convivência, se ele estivesse naquela cultura, Deus não ia conseguir fazer da maneira que ele queria. Então, Abraão foi atraído a sair, mesmo sem saber para onde, para que Deus começasse o plano dele. E, na verdade, ele acaba trazendo o sobrinho, que é Ló, e até Ló teve que sair. Não teve, até Ló saiu a convite de Abraão. E tanto Abraão quanto Ló, eles prosperaram. Ló, principalmente por estar com Abraão, porque Deus estava com ele. Deus só começou a fazer a obra dele a partir do momento que houve a separação. Ló foi para um lado e Abraão foi para outro. Um outro personagem é Jacó. Jacó teve que sair de casa, que era filho de Isaac, neto de Abraão. Mas Jacó já saiu fugido do irmão, por uma situação que a mãe tramou e Deus fez a obra dele. Jacó teve que sair de casa. Jacó prosperou, mas ele teve que sair fugido de casa. Então, é uma forma de sair. Outros também saíram, como Moisés saiu de casa, Davi saiu de casa, e o próprio Jesus também saiu de casa para começar o ministério. Então, o que eu quero dizer é que você pode ter N razões, N situações para poder sair de casa. E muitas das vezes você pode achar que eu quero sair para poder conhecer um determinado país. Eu quero sair para poder trabalhar e prosperar. Eu quero sair para poder restaurar o meu casamento. Às vezes Deus coloca esse desejo no seu coração, ou como colocou no meu coração, para que Ele possa nos tirar do nosso meio, nos tirar da nossa parentela, da nossa cultura, da nossa amizade, para que Deus comece a fazer a obra que Ele tem na sua vida, como Ele fez na minha vida. Ele nos tirou de um meio, de umas amizades que estavam sendo tóxicas para nós. Nós estávamos envolvidos com pessoas bacanas, pessoas legais, mas o ambiente onde nós estávamos caminhando não era exatamente aquilo que Deus tinha. Então, para restaurar o nosso casamento, Deus colocou esse desejo tanto no meu coração como no coração da minha esposa, porque nós já estávamos relutando por muito tempo em sair do Brasil. Foi nessa situação, em oração, porque eu queria restaurar o meu casamento. Ela também queria. Só que se nós continuássemos ali naquele ambiente, Deus não iria fazer os planos que ele tinha para gente. Uma outra situação, quando Deus liberta o povo do Egito, Deus tira, na verdade, aquilo era uma família grande. A família de Israel, que era Jacó, ela cresceu tanto, mas ela era uma família muito grande. Deus queria transformar essa família muito grande em uma nação. Eles estavam envolvidos na cultura egípcia, estavam na idolatria dos mesmos deuses que o povo egito. Então, Deus tirou Israel da convivência com o povo do Egito e levou para o deserto. E ali, Deus trabalhou. Deus teve que, durante 40 anos, trabalhar aquela geração, deu a lei para que aquela nação fosse uma nação reinada, uma nação conduzida por Deus. Você vai ver que vão haver N situações de personagens e Deus pode estar fazendo esse trabalho em você hoje. Se você às vezes tem um desejo, existe um versículo na Bíblia que diz: é Deus em que
dar o querer e o realizar. Ou seja, Deus coloca esse desejo no teu coração, ele realiza a obra dele. Nós estávamos bem na Nova Zelândia. Nós estávamos, depois de 7 anos, nós conseguimos a nossa residência, nós não precisava mais estar renovando o visto de trabalho, nós tínhamos o nosso green card na Nova Zelândia e Deus nos atraiu para aqui, através da minha filha, né? Colocou o desejo nela, depois na minha filha mais nova, depois na minha esposa, e até no final eu estava já com desejo de sair e nós viemos para cá. E hoje nós sabemos, nós entendemos, cada dia que passa, Deus vai revelando um pouco mais. E nós já chegamos a uma conclusão de que Deus está trabalhando na nossa vida aqui. Deus está. É um tempo de treinamento. Você pode falar, Euler, mas Deus já tem treinado você já há quase 19 anos. Mas são etapas, são estações da nossa vida em que Deus vai trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, Deus vai trabalhar nas suas estações. E hoje, tanto eu como a minha esposa, nós estamos estudando, nós estamos fazendo seminário teológico juntos, e eu creio que ao final de maio, de junho, nós vamos estar nos formando, e era um desejo, era um sonho que nós tínhamos. Então Deus abriu essa oportunidade. Se você está com essa ideia, coloque diante de Deus, coloque isso em oração. Eu creio que Deus vai te dar caminhos, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar finanças para você alcançar aquilo que eu creio que Ele é que está trabalhando. Isso é apenas um caminho à realização de um propósito que Ele tem para você. Pode ser que isso seja algo que Deus vai trabalhar na sua vida e que pode ser que você precisa passar por esse momento, por esse tempo, para que seja mais um quebra-cabeça, mais uma peça do seu quebra-cabeça do propósito que Deus tem para sua vida. Para esse primeiro episódio, era isso que eu queria compartilhar com você, falar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, dizer quem eu sou e deixar essa mensagem para você de que o sair de casa ele nunca é por acaso. Se você voltar um pouco e começar a ver a sua rota, né, o seu caminho, o que você já viveu, você vai ver que Deus tá no controle de todas as coisas, a mão de Deus está sobre essa vida. Então receba essa palavra. Eu peço a Deus que você tenha discernimento, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê sabedoria para você realmente entender esse momento da sua vida. E eu volto a dizer, se você precisar, se você realmente quiser conhecer um pouco mais, tanto do meu trabalho, mas que você quiser aprender realmente aquilo que você precisa para poder mudar de país, mudar para uma outra nação, vá ali no link da descrição. Ali você tem N opções, seja o e-book, seja o audiobook, seja o programa gravado ou até mesmo uma mentoria. Mais uma vez, se você gostou, dá uma curtida. Se você tiver algum tema, se você tiver alguma pergunta, né, deixe na descrição aqui, porque eu quero responder perguntas e eu quero, através de algumas perguntas, trazer um conteúdo mais completo em que eu possa estar, de alguma forma, ajudando não somente você, mas qualquer um que esteja interessado. Seja questão de documentação, seja questão de trabalho, seja questão de adaptação, seja questão de acomodação, seja questão de que você pensa, trabalho, estudo, o que você tiver uma dúvida, você escreva aqui na descrição, né, para que eu possa, sejam perguntas relacionadas a morar fora, a mudanças. Não só mudanças, mas todos aqueles temas que eu falei, eu iria responder, seja relacionamento, seja educação de filhos, criação de filhos, e qualquer outro tipo de assunto, empreendedorismo, saúde física, espiritual, seja o que for. Para o meu primeiro episódio, isso aqui está sendo uma vitória para mim. Eu confesso que por muito tempo eu fui atrasando, eu fui retardando essa iniciativa. Na verdade, eu queria criar um canal, e o nome do canal seria Tapa na Ideia. E o que é tapa na ideia? Tapa na ideia, quando você tem uma ideia
e você não dá início à sua ideia. Você tem a ideia, você acha a sua ideia top, você acha a sua ideia genial, você acha que a sua ideia ela pode resolver vários problemas, ela pode até mesmo financeiramente te ajudar de alguma maneira, mas você não dá o seu passo inicial. Muitas das vezes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um tapa na ideia para acordar e falar assim, cara, você precisa fazer. Essa ideia é boa, então inicia, começa. Dá um tapa na sua ideia. E esse foi um tapa na minha ideia. Eu tinha esse desejo, eu tinha essa vontade, eu falava, e eu ia só procrastinando. Ah, não tem gente para poder convidar. Eu cheguei a convidar uma pessoa e essa pessoa, cara, pô, eu tenho vergonha de falar na câmera e tal. Eu falei, cara, você vai conversar comigo. Você não vai conversar com ninguém. Nós vamos conversar aqui, nós dois, batendo um papo. Vai ter uma câmera filmando. Depois a gente coloca lá. Se não ficou bom, grava. E se não ficou bom, a gente não posta nada. Então, por essa dificuldade, eu falei, cara, eu tenho para oferecer. Eu quero transbordar na vida de pessoas. Eu quero transbordar na vida daqueles que estão buscando alguma informação. E por isso que eu digo, muitas das vezes, você está buscando informações com amigos, no YouTube, no ChatGPT, naquilo, e você não tem uma pessoa que realmente vai te direcionar, que vai encurtar o seu caminho. Por isso é que existe a mentoria. E é pela primeira vez quando eu fiz a minha primeira mentoria, e na verdade eu só tive um mentor, e eu fiz 3 mentorias com ele, foi exatamente isso. Ele encurtou a minha vida, a experiência dele, ele colocou toda a experiência nessa mentoria e encurtou tempo, me encurtou dinheiro, né? Então o que você realmente precisa? Ter uma pessoa que vai te direcionar. Se você quiser ouvir esse conteúdo no YouTube, você vai ganhar tempo. Mas o que eu tenho para poder compartilhar com você, isso pode ser feito em 4 semanas, 8 semanas, e você vai realmente sair preparado para poder avançar, conquistar seu sonho de morar fora do país.